Fala pessoal, tudo bem com vocês? Reshed Veshalom a todos. Baruch Hashem, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Bom pessoal, esse vídeo aqui é um dos vídeos mais esperados aqui no canal. Muitas pessoas me pediram para fazer esse vídeo e muitas pessoas me perguntam sobre a existência dos gigantes depois do dilúvio. O que explica a existência de gigantes depois do dilúvio? Qual é o motivo de existir gigantes depois do dilúvio registrados na Bíblia? Já que o dilúvio teria matado todos na terra e só Noé sobreviveu junto com sua família na arca? Assiste o vídeo até o final que nós vamos desvendar esse grande mistério. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui nessa aula é contextualizar toda a questão, para aí sim, depois eu vou começar a mostrar as evidências e as provas do porquê existiram gigantes depois do dilúvio. Então vamos lá. Eu tenho aí para vocês esse primeiro quadro da aula com essa referência bíblica. Eu vou ler o texto de Gênesis capítulo 6, versículos 1, 2 e 4. Acompanhe a leitura, por favor. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Naqueles dias haviam gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, esses Néfilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Então esse é o primeiro texto, essa é a primeira referência bíblica que eu tenho para tratar com vocês. E observe que eu coloquei em colorido as partes principais do texto. Veja essa parte em verde no texto. Está escrito, naqueles dias haviam gigantes na terra. Naqueles dias quando? Naqueles dias antes do dilúvio, porque o texto começa justamente falando de uma era e de uma época da história que seria a época antes do dilúvio. Então, naqueles dias antes do dilúvio haviam gigantes na terra. Nós já sabemos que existiram gigantes na terra antes do dilúvio justamente por causa do cruzamento dos anjos caídos da segunda queda, que seriam os 200 sentinelas comandados por um anjo chamado Samiasa. Então, isso já é bem conhecido, inclusive, não é? Isso já não é mais assim um grande mistério a ser desvendado. Houve sim uma segunda queda que foi na terra, e os anjos caídos se materializaram, saindo do seu estado original para não mais voltar, como o próprio texto da Epístola de Judas na Bíblia também relata. E uma vez que eles ficaram e saíram do seu estado original e ficaram materializados para não mais voltar, eles cruzaram com as filhas dos homens, gerando esses gigantes Néfilins. Então a parte em verde no texto está dizendo, naqueles dias haviam gigantes na terra. Naqueles dias, que dias? Naqueles dias antes do dilúvio. Só que logo depois da parte em verde, vem uma parte que eu coloquei em azul, e está escrito, e também depois. Então naqueles dias antes do dilúvio haviam gigantes na terra, e também depois. Ou seja, existiram gigantes na terra também depois do dilúvio. É o que o texto está querendo dizer. Existiram gigantes antes do dilúvio, nós já sabemos, cruzamento de anjos caídos da segunda queda com as mulheres humanas, mas existiram também depois, e também depois. Ou seja, existiram gigantes depois do dilúvio também na terra. Uma vez partindo do texto célebre que dá o pontapé inicial, que seria justamente o texto de Gênesis capítulo 6, eu agora vou mostrar para vocês outros textos, não só na Bíblia, como em outros livros, que provam a existência de gigantes antes do dilúvio. Então vamos contextualizar essa questão rapidamente de que de fato existiram gigantes antes do dilúvio. Olha só esse quadro
que nós temos aí agora, Judas, Epístola de Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Vou ler o texto, acompanhe por favor. O Criador prendeu em trevas os anjos da segunda queda que haviam saído do seu estado original para cruzar com as filhas dos homens, assim como os habitantes de Sodoma e Gomorra também faziam. O Criador guardou esses anjos em trevas para o dia do juízo. E Judas capítulo 1, versículos 6 e 7 está complementando aqui dizendo que esses anjos, de fato, saíram do seu estado original, como eu já até havia mencionado, materializaram para não mais voltar e cruzaram com as filhas dos homens. Inclusive o próprio texto de Judas está dizendo e comparando eles aos habitantes de Sodoma e Gomorra e dizendo que eles também faziam assim. Faziam assim como? O que os habitantes de Sodoma e Gomorra faziam? Cruzavam com anjos. E uma das maiores provas foram os próprios anjos que foram lá avisar Ló da destruição, que o Criador iria destruir Sodoma e Gomorra. A hora que os anjos chegaram lá, os habitantes de Sodoma e Gomorra quiseram fazer sexo com os anjos, a ponto de Ló oferecer as próprias filhas, dizendo e pedindo para que os habitantes de Sodoma e Gomorra não tocassem naqueles varões que eram os anjos materializados que foram avisar Ló. E detalhe, já tinham passado lá em Abraão, comido e bebido com Abraão. Então, esse texto de Judas complementa a questão de Gênesis 6 e está dentro da Bíblia. Existe mais um texto que complementa Gênesis capítulo 6 e Judas capítulo 1, como nós já vimos. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Está na tela agora, vou ler o texto, acompanhe o texto, por favor. Esse texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz que Deus, o Criador, Yod-Re, Vav-Re, não poupou os anjos da segunda queda quando pecaram, e os precipitou no Tártaro, e os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o dia do juízo. Então, esses anjos que o Criador prendeu no Tártaro, inclusive eu quero aqui dizer algo muito importante. A única vez na Bíblia, no Novo Testamento, que a palavra Tártaro, nos originais em grego para o Novo Testamento aparece, é aqui nessa referência de 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. É a única vez que no Novo Testamento a palavra Tártaro aparece, sabia? Então, é algo assim muito peculiar e que encaixa perfeitamente com Judas capítulo 1, que já foi lido, e Gênesis capítulo 6. Quem são esses anjos que o Criador prendeu no Tártaro e os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o dia do juízo? É justamente os 200 anjos sentinelas que cruzaram com as mulheres humanas, ok? E são esses anjos da segunda queda. Gênesis capítulo 6, Judas capítulo 1 e 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, que está na tela agora para você, são textos complementares que estão narrando a mesma história, só que cada texto traz uma informação ou um aspecto diferente, ok? Agora eu tenho uma referência de um livro paralelo às Sagradas Escrituras, que é o livro de Enoque. Nós bem sabemos que o livro de Enoque corrobora sim maravilhosamente, a ponto até de nos espantar o quanto que o livro de Enoque se encaixa em certas partes da Bíblia. É como eu tenho dito por onde eu tenho passado e dado as minhas aulas e palestras. Se os livros, sejam eles quais forem, científico, literário, de literaturas quaisquer, ou apócrifos, sejam quais livros forem, se esses livros em parte, ou como um todo, ou que seja em partes, ou como um todo, encaixam perfeitamente com a Bíblia, isso nos ajuda. Porque a Bíblia, de fato, ela parece que existem lacunas que a gente não consegue entender, inclusive justamente por causa de que ao longo da história da humanidade, a Bíblia e as Sagradas Escrituras foram muito atacadas. Então retiraram, acrescentaram, até mudaram e deturparam. Então, quando a gente acha uma literatura que encaixa perfeitamente com tal história, seja ela qual for, das Sagradas Escrituras, esse livro está corroborando, esses livros estão somando, ok? Então, o livro de Enoque, capítulo 7, versículos do 2 ao 7, está na tela, vou ler o texto. Os anjos, filhos dos céus, quando viram as filhas dos homens
enamoraram-se delas. Esses anjos selecionaram mulheres da progênie dos homens e coabitaram com elas e geraram filhos, os gigantes Néfilins. Esse grupo de anjos eram liderados por um anjo chamado Samiasa, e o número desses anjos era de 200 anjos. Então, como vocês podem perceber na leitura do texto de Enoque, capítulo 7, versículos do 2 ao 7, o que está dizendo aqui nessa referência do livro de Enoque é exatamente o que está relatado em Gênesis capítulo 6 e o que se complementa também dentro da Bíblia com Judas capítulo 1, que eu já mostrei e apresentei, e também 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, que eu também já apresentei. Como negar isso aqui? Não tem como negar. Então é a hora que a gente vai percebendo que, de fato, existiram gigantes antes do dilúvio, e esses gigantes que eram seres híbridos, seres que não foi o Criador que criou, foi justamente esse hibridismo satânico, essa engenharia satânica que aconteceu como plano de Satanás na terra antes do dilúvio, é que gerou, através do cruzamento de anjos caídos materializados com as filhas dos homens. Então Enoque se encaixa perfeitamente, e eu estou aqui contextualizando e provando para vocês até este momento que de fato existiram gigantes na terra antes do dilúvio, ok? Agora, mais uma referência de um outro livro paralelo às Sagradas Escrituras, o livro de Jubileus. Está na tela agora, Jubileus, capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler o texto, acompanhe o texto, por favor. E aconteceu que quando os filhos dos homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas nasciam entre eles, os mensageiros de Elohim, os anjos, viram num certo ano de jubileu que as filhas dos homens eram de aparência bonita, e eles tomaram para si esposas dentre todas as que escolheram, e elas deram à luz a filhos, e eles eram gigantes. Então, percebe, não tem como negar esses textos. O texto está confirmando exatamente de Jubileus 5:1 o que a Bíblia está dizendo. Então, como negar? Então, é mais um livro, mais um texto que prova, certo, que de fato existiram gigantes na terra antes do dilúvio. Agora, para terminarmos de contextualizar e provar que de fato existiram gigantes na terra antes do dilúvio, eu trouxe mais uma referência de um outro livro diferente. Agora, o livro de Jazar. O livro de Jazar também é um livro apócrifo, e que várias partes do livro se encaixam perfeitamente com as Sagradas Escrituras, assim como o livro de Enoque e o livro de Jubileus. Olha só, livro de Jazar, capítulo 4, versículo 18, está na tela. Acompanhe a leitura do texto, por favor. E seus juízes e governantes, os anjos, foram para as filhas dos homens e tomaram suas esposas por força de seus maridos, de acordo com a sua escolha. Então, mais um relato de uma outra literatura, um outro livro diferente, agora o livro de Jazar, dizendo que de fato os anjos, eles tomaram essas filhas dos homens como esposas, e houve de fato uma coabitação, um cruzamento entre esses anjos, não é? Filhos dos céus, anjos, que no caso seriam os 200 anjos sentinelas, que eram comandados por Samiasa. Houve de fato esse cruzamento entre anjos caídos da segunda queda e as filhas dos homens. Bom, uma vez provado que de fato existiram gigantes na terra antes do dilúvio, gigantes Néfilim, agora eu vou mostrar algumas referências que provam que existiram também gigantes depois do dilúvio, porque a Bíblia, as Sagradas Escrituras, que é o livro que encabeça as nossas vidas e todos os estudos, não é mesmo? Primeiro a Bíblia, primeiro as Sagradas Escrituras. Agora, se tiver algum livro que complemente, aí sim a gente mostra complementando. Mas o que encabeça tudo aqui é as Sagradas Escrituras, porque a Bíblia, sendo a palavra de Deus, é a verdade absoluta para o universo e para toda a criação. Agora eu vou mostrar para vocês referências que falam de gigantes na Bíblia depois do dilúvio.
que é a hora que você vai pensar, então existiram também gigantes depois do dilúvio? Sim, a Bíblia relata gigantes, dá nomes para esses povos e tudo, ok? Então agora vou contextualizar a questão da existência dos gigantes depois do dilúvio. Neste quadro que você está vendo na tela agora, eu coloquei de forma resumida. O que está escrito nessa referência deste quadro é o que está nessas 4 referências que estão citadas no mesmo quadro aí. O que se diz aí em Gênesis capítulo 14, versículos 5 e 6, Números capítulo 13, versículo 33, Deuteronômio capítulo 2, versículos do 10 ao 12 e Deuteronômio capítulo 3, versículos do 11 ao 13, diz o seguinte, vou ler o texto, acompanhe. Em todas essas referências que eu acabei de citar, deste quadro aí, os povos relatados são povos de gigantes. Que povos são esses? Refaíns, Zuzins, Anaquins, Emins, Nefilins, Giborins e Orins. E todas essas referências são após o dilúvio, ok? Todas essas referências que estão citadas aí neste quadro fazem referências a gigantes e a povos que são de gigantes, que são esses que eu acabei de ler no texto que eu coloquei no quadro. Todas essas referências são depois do dilúvio. Então fica a pergunta que não quer calar. Como que gigantes vieram a existir também depois do dilúvio na Terra? Inclusive, eu quero aqui dizer que não existe só essas 4 referências que eu coloquei no quadro e que dizem sobre gigantes depois do dilúvio. Não existe só essas. Nós temos aí, por exemplo, as referências ainda que vão contar a respeito de Golias. Davi não matou o gigante Golias? Pois então o gigante Golias, o próprio texto já está dizendo, ele era um gigante. Davi matou os gigantes. Inclusive eu quero aqui dizer, isso dá um outro vídeo, um outro estudo, uma outra aula. Existiam 5 cidades ali que eram chamadas de Pentápolis, ali na região dos filisteus, ali que tem a ver justamente com esse confronto do rei Davi com o gigante Golias. E cada cidade, cada uma dessas 5 cidades tinha um gigante. Golias era apenas um gigante de uma das 5 cidades. Vocês já se perguntaram por que Davi colocou 5 pedras dentro do alforje? Ou vocês acham que Davi iria errar estando com o Criador? Tanto é que ele deu a primeira em Golias e já acertou, já aniquilou. Por que ele tinha 5? Por que o rei Davi tinha 5 pedras dentro da sacolinha do alforje? Porque ele matou e ele iria matar, era 5 gigantes. Golias foi o único relatado nas escrituras, mas na verdade cada cidade das 5, e as 5 formava a Pentápolis, era sediada por um gigante. Então na verdade Davi não matou só Golias, Davi matou mais 4 gigantes depois de Golias, mas isso dá um outro estudo. Então o que eu quero dizer aqui é que existem outras referências, tá? E várias outras referências a mais do que essas a respeito de gigantes depois do dilúvio. Não existem só essas, tá? Mas eu coloquei só essas aí porque elas falam dos nomes dos povos. Eu achei muito interessante para provar para vocês. Entende o porquê o texto de Gênesis capítulo 6 vai dizer que existiram gigantes naqueles dias, que seriam naqueles dias antes do dilúvio, mas também existiram gigantes depois, mas também depois. E esse depois é depois do dilúvio? Então, acabamos de contextualizar tudo e acabamos de provar que, de fato, existiram gigantes néfilins antes do dilúvio e existiram gigantes néfilins depois do dilúvio. Porém, nós temos um problema e uma problemática. As Sagradas Escrituras diz que todos os seres que habitavam a superfície da terra foram exterminados com o dilúvio. Todavia, já foi provado biblicamente que existiram gigantes antes e depois do dilúvio. Nós temos 3 pontos nos textos bíblicos para analisar e que tem a ver com a explicação que prova do porquê existiram gigantes depois do dilúvio. Eu vou analisar esses 3 pontos agora. Os 2 primeiros pontos dos 3 pontos que eu vou analisar em textos bíblicos, os 2 primeiros pontos estão nesse texto de Gênesis capítulo 7, versículo 21 ao 23. Eu vou ler o texto, acompanhe a leitura, por favor.
a referência de Gênesis capítulo 7, dos versículos 21 ao 23, a referência traz 2 pontos em questão. A referência diz que tudo que tem fôlego de vida em suas narinas foi exterminado com o dilúvio, e tudo que existia de vida sobre a face da terra. Essa referência que está aparecendo na tela agora para vocês, ela é muito importante. Dos 3 pontos que eu tenho para analisar, ela contém 2 pontos. Quais são os 2 pontos? Tudo que tem fôlego de vida em narinas e que respirava por narinas foi exterminado do dilúvio. Ora, se tudo que tinha fôlego de vida em narinas foi exterminado, então logo de cara nós já eliminamos os peixes e os insetos. Peixes e insetos não respiram por narinas. Peixes respiram por brânquias e insetos respiram por traqueia. E o texto vai dizer também, está na parte em azul do texto que eu produzi e que está aí na tela agora. Tudo que existia de vida sobre a face da terra, ou seja, tudo que estava sobre a face da terra, em terra firme, certo? Com base nesses 2 pontos do texto de Gênesis capítulo 7, versículos do 21 ao 23, nós chegamos na primeira hipótese do porquê existiram gigantes depois do dilúvio. Já que só os seres vivos que tinham fôlego de vida nas narinas foram exterminados, e já que foi exterminado no dilúvio somente o que vivia sobre a face da terra, ou seja, em terra firme, o dilúvio então não teria julgado os seres vivos aquáticos. Portanto, quem estava dentro da água, de alguma forma, pôde escapar do dilúvio. Esse escape só seria possível se fosse feito dentro da água, ok? Utilizando-se da história, nós temos vários relatos históricos que confirmam essa hipótese. Vamos agora para os relatos históricos e as comprovações históricas que corroboram com essa hipótese levantada de algum ser ter passado pelo dilúvio e sobrevivido, mas dentro da água, tem que ser dentro. Tá ok? Porque os únicos que estavam boiando em cima da água era a Arca de Noé, mais ninguém. Então a hipótese levantada, já que tudo que respirava por narinas foi eliminado e tudo que estava sobre a face da terra, numa sobrevivência ao dilúvio, num sentido de que sobreviveu, mas estando dentro da água, ok? Eu tenho aqui alguns relatos históricos, eu vou começar a apresentar eles para vocês. Olha só esse quadro da aula que está aparecendo na tela agora para você. Eu vou ler o texto, acompanhe a leitura do texto, por favor. O antropólogo Germaine de Eterlen diz que os antigos babilônicos acreditavam que a Babilônia foi fundada por deuses peixes que saíram do mar após o dilúvio. Esses deuses peixes eram conhecidos como Oanes. Esses deuses peixes eram conhecidos na tradição suméria por sua grande sabedoria e habilidades em assuntos de estado, arquitetura, engenharia e construção. Eu tenho aqui mais fontes históricas que vão corroborar com esta questão de que seres sobreviveram dentro da água atravessando o dilúvio. Olha só esse quadro. O astrólogo e historiador Peter Whitfield diz em seu livro A History Astrology que as concepções sumérias sobre a realeza astral, o conhecimento divino e a ciência, bem como o estudo dos presságios, foram originalmente importadas por um grupo de professores divinos, que seriam 7 sábios, que viveram nos tempos antigos antes do dilúvio. Peter diz que os 7 sábios que sobreviveram ao dilúvio mais tarde se associaram com Hermes e Nimrod em Babel. Olha só, o livro está aí do lado para vocês, desse autor Peter Whitfield, e olha só o que esse astrólogo e historiador diz nesse livro aí, a história da astrologia, não é? Tá em inglês aí, seria a History Astrology. Então, olha só que fonte histórica muito interessante, não é mesmo?
Eu tenho mais fontes a respeito dessa questão de que seres sobreviveram ao dilúvio dentro da água. Olha só esse quadro, eu vou ler o texto, acompanhe o texto, por favor. O famoso egiptólogo William Petrie foi o primeiro a gerar a teoria da raça dinástica da primeira vez. Petrie diz que esses 7 sábios que saíram do mar teriam gerado os primeiros faraós originais do Egito. Esses 7 sábios seriam os mesmos que os antigos babilônicos descrevem. Eles teriam fundado Babilônia e depois o Egito. Então olha só, esse egiptólogo muito famoso, William Petrie, ele diz isso em suas teorias e trabalhos e artigos científicos, não é? E olha só que interessante. Então a gente começa a perceber que algo aconteceu. Se alguém sobreviveu ao dilúvio relatado na Bíblia, não foi sobre a superfície da terra e não foi de outras maneiras a não ser dentro da água. Tanto é que os relatos históricos de trabalhos científicos, de historiadores, antropólogos, esse egiptólogo aí, por exemplo, que está na tela ainda agora para você, esses relatos dizem que esses seres saíram de dentro do mar. Então a hipótese, já que quem vivia nas águas não entrou no juízo do dilúvio do Criador sobre a face da terra, então é possível sim que essa hipótese seja verdadeira. Eu tenho mais fontes. Olha só essa fonte que está na tela agora. Eu vou ler o texto. Acompanhe a leitura, por favor. O pesquisador e historiador Gary Wayne, em seu livro A Conspiração de Gênesis 6, diz que havia antes do dilúvio uma ordem dos 7 sábios. Essa ordem era composta por 7 sábios serafins, que eram os anjos caídos da segunda queda. Foram esses 7 sábios serafins que teriam sobrevivido ao dilúvio, saindo do mar e fundado a Babilônia, e depois teriam migrado para a região do Egito e originando as primeiras dinastias de faraós. Então, nós temos aí essa fonte deste livro, deste historiador e pesquisador. Olha só esse próximo quadro, que também tem a ver com este livro, A Conspiração de Gênesis 6, desse pesquisador e historiador Gary Wayne. Vou ler o texto, acompanhe o texto, por favor. Segundo Gary Wayne, em seu livro A Conspiração de Gênesis 6, esses 7 sábios serafins teriam vindo de Atlântida e atravessado o dilúvio e depois teriam saído do mar, dando origem à Babilônia e depois ao Egito. Então nós chegamos ao ponto máximo dessa hipótese, que tem relatos históricos e tem cientistas que trabalham em cima dessa hipótese. Então nós não podemos descartar, uma vez que nós já sabemos que a Atlântida de fato existiu. Já existem outras aulas e outros vídeos aqui no canal. Procure aí os vídeos que têm a ver com o mundo diluviano. Escreve aí Atlântida no campo de busca dentro do canal e assista os outros vídeos, porque nós já provamos aqui a existência com fatos científicos, históricos e historiadores e cientistas, como os que eu estou apresentando aqui nessa aula, que de fato a Atlântida existiu. Inclusive a Atlântida era um dos impérios de gigantes que existiram na Terra antes mesmo do dilúvio e que rivalizavam a hegemonia do mundo com os Lemúria, os lemurianos. A Atlântida, ela dividia a hegemonia da geopolítica do mundo como império com os lemurianos, com Lemúria, e também com os sumérios. Existiram sumérios antes do dilúvio e depois do dilúvio, ok? Então, uma vez que a Atlântida existiu, pessoal, esses 7 sábios serafins, ou esses deuses peixes que outros historiadores tratam com este nome, e esses seres, sejam eles quais forem, que vocês viram aí nas várias referências que eu trouxe para vocês, esses seres que saíram do mar, eles teriam vindo de Atlântida. Inclusive é algo que encaixa perfeitamente, uma vez que a Atlântida de fato existiu, e nós já provamos isso aqui várias vezes em outras aulas, em outros vídeos, e já disse para vocês assistirem esses outros vídeos, essas outras aulas. Uma vez que a Atlântida de fato
existiu, nós já sabemos também que a Atlântida era uma potência marítima. Uma das características principais do Império de Atlântida era ser um império que era uma potência marítima. Inclusive, a Atlântida surge justamente por causa do cruzamento de um certo anjo caído, que, por exemplo, na mitologia grega é chamado de Poseidon. E uma vez que esse Poseidon cruzou com uma mulher humana, esse Poseidon seria um anjo caído que tinha a ver com alguma coisa em relação às águas. E o hibridismo que saiu desse Poseidon com essa mulher humana teria gerado, por exemplo, sereias, homens, metade peixe e metade homem. Então, entende que tudo vai se encaixando. A Atlântida era uma potência marítima e tinha de fato alguma tecnologia que fez com que esses seres sobrevivessem ao dilúvio dentro da água. Aí no caso é dentro da água, e é por isso que vieram de Atlântida. É onde vocês começam a perceber que tudo se encaixa. O terceiro ponto que também nos intriga é a respeito dos 4 anjos que estão presos no rio Eufrates. O que esses 4 anjos fizeram para serem presos? Daí é a hora que nós lembramos que numa certa feita, um outro grupo de anjos foram presos pelo Criador. Os 200 anjos sentinelas da segunda queda antes do dilúvio. E qual foi o motivo que o Criador prendeu Samiasa e os 200 anjos sentinelas? O motivo foi justamente o cruzamento dos anjos com as mulheres humanas. Está registrado em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, que o Criador prendeu no Tártaro os 200 anjos da segunda queda, e eu já mostrei essa referência aqui na aula. É por causa dessa observação que chegamos em outra conclusão. A conclusão de que esses 4 anjos que estão presos na região do rio Eufrates estão presos porque cometeram o mesmo pecado dos 200 anjos sentinelas da segunda queda antes do dilúvio. Compreende? Entendemos então que houve uma terceira queda dos anjos. Isso mesmo. Houve uma terceira queda dos anjos, e essa terceira queda teria acontecido somente com esses 4 anjos depois do dilúvio, no recomeço da terra. Temos a suposição de que Satanás obrigou à força esses 4 anjos a caírem e se materializarem, permanecendo no mundo material como os 200 anjos sentinelas antes do dilúvio, gerando uma terceira queda. Uma vez que os 200 anjos da segunda queda antes do dilúvio já haviam sido punidos e presos no Tártaro, sendo colocados como exemplo à sua punição, os 4 anjos que geraram a terceira queda depois do dilúvio teriam recebido o mesmo castigo. Foram presos no abismo, no Tártaro, assim como os outros 200 anjos sentinelas da segunda queda. A questão é que o Criador prendeu eles no abismo, onde fica a região do rio Eufrates. Inclusive, existe motivo e propósito do porquê o Criador prendeu esses 4 anjos na região do rio Eufrates. Esses 4 anjos serão soltos no final dos tempos, na 6ª trombeta. Esses 4 anjos vão matar 1/3 da população mundial quando forem soltos no Apocalipse. Esse é o motivo desses 4 anjos terem sido presos no abismo na região do rio Eufrates. Os 4 anjos da terceira queda serão soltos para esse propósito apocalíptico. Agora, os 200 anjos sentinelas da segunda queda, antes do dilúvio, não serão soltos e aguardam para o dia do juízo, como está relatado na Epístola de Judas e na Epístola de Pedro, como eu já mostrei. Olha só essa referência de Apocalipse capítulo 9, versículos do 13 ao 15. Eu vou ler o texto,
Acompanhe o texto, por favor. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença do Criador, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram presos junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Então, Apocalipse capítulo 9, versículos do 13 ao 15 que eu acabei de ler, comprova essa questão desses 4 anjos que estão de fato presos ali na região do rio Eufrates. Esses 4 anjos vão ser soltos e vão matar 1/3 dos homens em meio ao Apocalipse, no tocar da 6ª trombeta. O rio Eufrates indica onde esses 4 anjos da terceira queda atuaram. Eles atuaram justamente ali, na Mesopotâmia, onde foi o recomeço do povoamento da terra depois do dilúvio, através de Noé e seus filhos. O rio Eufrates também indica a face das águas, o que indica a face do abismo. Águas significa face do abismo, como é mencionado em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Foi por isso que o povo hebreu, quando chegou na terra prometida, acharam a terra repleta de nações de gigantes. Os espias que foram enviados para espiar a terra disseram que os povos eram de gigantes. Os 4 anjos dessa terceira queda atuaram justamente ali, na Mesopotâmia, na região do rio Eufrates. Esse é o motivo dos textos bíblicos relatarem a existência de gigantes na terra de Canaã depois do dilúvio. Existem outras 3 possibilidades que as pessoas defendem a respeito dessa questão de terem existido gigantes depois do dilúvio. Só que eu não acredito nessas outras possibilidades. Eu quero aqui deixar bem claro que eu respeito quem pensa diferente de mim, tá bom? Mas eu vou dizer aqui agora o porquê eu não acredito nessas outras hipóteses. Existe uma hipótese que seria a de que Og, que era um gigante, ter sobrevivido ao dilúvio segurando na arca de Noé. Por que eu não acredito nessa hipótese? Simplesmente pelo fato de que as escrituras em Gênesis capítulo 7 diz que tudo que tinha fôlego de vida nas narinas morreu no dilúvio, e tudo que vivia sobre a face da terra foi exterminado no dilúvio. Portanto, isso anula a hipótese de Og ter sobrevivido ao dilúvio segurando na arca de Noé. Entende? Um outro detalhe que anula essa hipótese de Og ter sobrevivido ao dilúvio segurando na arca está no livro de Enoque. No livro de Enoque é relatada a guerra dos 100.000 gigantes, que é descrita também no livro de Og. Segundo o livro de Enoque, todos os gigantes morreram nessa guerra dos 100.000 gigantes. O texto diz todos. Não sobrou nenhum gigante vivo após a guerra dos 100.000 gigantes. Inclusive, essa foi a primeira punição que o Criador gerou contra os 200 anjos sentinelas da segunda queda, antes mesmo de derramar o dilúvio sobre a terra. Os anjos sentinelas veriam todos os seus filhos bem-amados morrerem se matando uns aos outros. Essa foi a primeira punição. O Criador ordenou ao anjo Gabriel a incitar essa guerra entre os impérios de gigantes para que eles se matassem mutuamente uns aos outros. E todos os gigantes foram mortos nessa guerra dos 100.000 gigantes. E está descrito lá em Enoque capítulo 10, versículo 13 e Enoque capítulo 10, versículo 15. Portanto, seria impossível Og ter sobrevivido ao dilúvio segurando na arca de Noé, já que todos os gigantes morreram antes do dilúvio, como o próprio livro de Enoque nos relata.
Existe uma outra via que as pessoas tentam justificar a existência de gigantes depois do dilúvio. Eu também não acredito nessa outra hipótese. Essa outra hipótese, o pessoal vai dizer que o gene dos gigantes teriam passado pelo dilúvio através da mulher de Cã, que era um dos filhos de Noé. Essa hipótese parece também improvável, devido ao fato de que todas as 8 pessoas que estavam dentro da arca de Noé obrigatoriamente teriam que ser seres humanos. Não seria estranho para você o próprio Criador salvar no meio de 8 pessoas um Néfilim? Deus salvar dentro da arca de Noé com suas próprias mãos um Néfilim é algo inconcebível, totalmente contraditório e impossível. Muito pelo contrário, o Criador fez foi perecer todos os Néfilins na guerra dos 100 mil gigantes e no dilúvio. Outro detalhe é que a descendência de Cã é contada na história da humanidade como parte das nações que surgiram depois do dilúvio, especialmente após o advento da Torre de Babel e da confusão das línguas. Eu não sei se vocês já observaram, mas não se conta dentro das Sagradas Escrituras as descendências dos gigantes Néfilins. Os gigantes Néfilins são só mencionados que existem, e é dito a raça que eles pertencem, mas jamais você encontrará a descendência da serpente, que seria a descendência dos gigantes Néfilins na terra, sendo contada de geração em geração, como é feito nas gerações dos homens dentro da Bíblia. Se a descendência de Cã, filho de Noé, é contada entre as nações da terra depois do dilúvio, então, obrigatoriamente as nações descendentes de Cã têm que ser de seres humanos e não de gigantes ou pessoas híbridas. O cruzamento dos 4 anjos que estão presos no rio Eufrates com as mulheres humanas depois do dilúvio teria se dado com as filhas de Canaã. Canaã foi o filho incestuoso de Cã com a própria mãe Naamá. Não sei se vocês sabem, o verdadeiro pecado que levou Noé a amaldiçoar o filho foi justamente porque Cã teve relações sexuais com sua própria mãe Naamá, enquanto Noé estava bêbado, embriagado. Esse foi o pecado de Cã. Eu vou fazer um outro vídeo só para explicar esse assunto depois. Portanto, é contraditório e improvável a mulher de Cã ter trazido o gene Néfilim em sua genética. Existe mais uma via para terminar que as pessoas tentam justificar a existência de gigantes depois do dilúvio. Eu também não acredito nessa hipótese. Essa última via seria sobre Naamá, esposa de Noé. O gene dos gigantes teriam passado pelo dilúvio através de Naamá, esposa de Noé. Naamá era descendente de Caim, está relatado lá em Gênesis capítulo 4, dos versículos 16 ao 22. Apesar de Naamá ser descendente de Caim, ela era humana, ela não era Néfilim. Essa hipótese se torna também impossível, porque se Naamá tivesse dentro dela o gene dos gigantes, dos Néfilins, se Naamá tivesse dentro dela, no DNA dela, o fenótipo Néfilim, então todos os filhos de Noé com Naamá teriam que ser Néfilins, inclusive Shem. Se Naamá tivesse o gene e o fenótipo Néfilim dentro do DNA dela, até a linhagem do Messias estaria contaminada, porque todos os filhos de Noé com Naamá teriam que ser híbridos. Falando de biologia e de genética, os filhos possuem em seu DNA 46 cromossomos e obrigatoriamente 23 cromossomos são da mãe e 23 cromossomos são do pai. Se Naamá tivesse o gene Néfilim no DNA dela, todos os 3 filhos de Noé obrigatoriamente teriam que ser Néfilins. Essa hipótese de Naamá, esposa de Noé, ter o gene Néfilim é mais impossível que a hipótese da mulher de Cã ter o gene Néfilim. Portanto, é impossível essa hipótese ser verdade. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula, e esses seriam os 2 motivos mais plausíveis para a existência de gigantes Néfilins na Terra depois do dilúvio.
seres vindos de Atlântida que saíram do mar, fundando Babilônia e posteriormente o Egito, e uma terceira queda dos anjos após o dilúvio. Daí nós teríamos 3 quedas dos anjos dentro das Sagradas Escrituras. A primeira queda é a mais famosa, foi aquela que aconteceu no céu com Lúcifer, ao qual arrastou com ele na queda 1/3 dos anjos dos céus. A segunda queda seria, no caso, aquela que aconteceu com os 200 anjos sentinelas liderados por um anjo chamado Samiasa. Essa segunda queda aconteceu na terra antes do dilúvio. E a terceira queda também teria acontecido na terra, só que depois do dilúvio, com esses 4 anjos que se encontram presos ali na região do rio Eufrates. E é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço, fique na paz, em nome de Yeshua HaMashiach.